Ouro é uma excelente moeda, mas é mais arriscado que o Bitcoin. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações distribuídas e descentralizadas. Mais de uma dúzia de instituições financeiras chinesas emprestaram 20 bilhões de yuans nos últimos 5 anos a King Gold, uma empresa de tratamento de ouro. Isso dá mais ou menos 2,8 bilhões de dólares americanos ou perto de 10 bilhões de reais. Esse dinheiro foi emprestado tendo como garantia o ouro puro. Funciona como uma penhora, o banco fica com o ouro como garantia e libera o empréstimo. Quando o empréstimo é pago, o ouro é devolvido à empresa que pegou tal empréstimo. Curiosamente, King Gold funciona na cidade de Wuhan, o epicentro do vírus do Partido Comunista Chinês. Talvez a crise gerada pelo vírus tenha forçado o esquema a ser desmascarado. A King Gold é a maior processadora privada de ouro da província de Hubei, no centro da China. É uma empresa enorme, suas ações estão listadas na Bolsa de Valores da Nasdaq, em Nova York. A empresa é liderada pelo presidente dela, Jia Zinhong, um ex-militar intimidador que é acionista controlador. Que poderia dar errado, não é mesmo? Com a crise e falta de pagamentos, o banco resolveu executar a garantia, ou seja, vender as barras de ouros que estavam sob sua custódia para pagar parte do empréstimo que não foi pago. Qual não foi a surpresa quando descobriu-se que grande parte das barras dadas como garantia, cerca de 83 toneladas de ouro, eram nada além de uma liga de cobre dourado. Ainda não se sabe o tamanho do problema, porque ainda não testaram todas as barras. Os empréstimos até aqui foram cobertos por apólices de seguro patrimonial de 30 bilhões de yuan emitidas pela seguradora estatal, PIC, e outras seguradoras menores. Mas é um fato que, se parte considerável desse ouro acabar se mostrando falsa, não vai sobrar seguradora de pé. A suspeita é que cerca de 2,8% do ouro dado como garantia a empréstimos pode ser falsa, mas tem gente achando que é muito mais do que isso. Pior, acredita-se que a maior parte do problema não esteja nos bancos oficiais chineses, mas sim nas companhias chamadas de shadow banking, que são muito comuns na China. Shadow banking é uma expressão usada para um banco informal, que faz empréstimos para pessoas e empresas que não conseguem empréstimo nos bancos oficiais. O mercado bancário oficial na China é um oligopólio formado por 4 grandes bancos, mais ou menos como aqui em Banânia. Surgiram então várias instituições informais que atuam como bancos, eles oferecem rendimentos para quem quer aplicar o dinheiro e emprestam dinheiro para quem precisa de empréstimo, o que chamaríamos aqui em Banânia de agiotas. Mas lá a coisa é muito maior, são grandes empresas que fazem isso. A questão é que esse mercado é gigante lá. Estima-se que 40% de todas as operações financeiras na China sejam feitas por shadow banks. São empresas mesmo, enormes, com agências, local físico e tudo mais. Lembra, a China tem um livre mercado muito mais livre que aqui em Banânia. Aqui, se você abrir uma lojinha de empréstimo sua informal, você vai preso por agiotagem. Um desses bancos, Sishan Trust, anunciou um default em função disso, ou seja, pessoas que colocaram investimentos no banco não vão conseguir reaver o dinheiro, pelo menos por hora, por problemas em receber empréstimos de outras pessoas e ouro falso dado em garantia. Mas pior, dependendo do quão ruim for isso, podem ser muitos desses shadow banks afetados, e talvez os bancos oficiais também acabem insolventes. A China vinha num ritmo de crescimento muito alto nos últimos anos, então eventuais calotes eram coisas raras e o sistema seguia sem grandes sustos. Mas com o vírus do PCC e as ações de vários países para tirar negócios da China, a economia chinesa parece entrar em uma recessão. No mínimo vai crescer muito menos esse ano, o que significa que o número de calotes tende a crescer. Com os calotes crescendo, bancos dando default, a tendência é as pessoas ficarem com medo e tirarem o dinheiro desses bancos. Você sabe o que acontece nesses casos, né? Efeito em cascata, o banco ele não tem todo o dinheiro que tem depositado nele em caixa, a coisa pode ficar feia mais adiante com um grande colapso financeiro da China. Vimos isso na crise de 2008 nos Estados Unidos. E um dos problemas é que bancos acabam emprestando dinheiro uns aos outros, de forma que o colapso de um banco pode gerar danos a vários outros bancos e acabar gerando um grande problema para todo o sistema financeiro chinês. Veja, o preço dos imóveis na China começou a desabar porque pessoas não conseguem mais empréstimos para comprar imóveis, só que agora os preços
baixos dos imóveis significa que os imóveis dados como garantia deixam de cobrir o valor do empréstimo que foi dado para a compra deles, o que é exatamente o que aconteceu na crise de 2008 nos Estados Unidos. Mais crise mais adiante. Mas afinal, por que esse problema? Ter shadow banks não é algo ruim, é mais liberdade. Em tese, grande parte do crescimento da China foi justamente por terem esses bancos informais fornecendo crédito a grande parte da população. E veja, o problema existe também nos bancos oficiais, tá? Não é uma questão de regulamentação, faltou regulamentação. O problema no caso é que o ouro é falsificável. Quem confia muito em ouro tem que levar isso em conta. Existem vários libertários por aí que preferem ouro ao Bitcoin como moeda. Pelo fato do ouro ser tangível e ter um valor intrínseco, segundo essas pessoas, os críticos do Bitcoin lembram que se sua máquina for invadida, alguém pode roubar seus Bitcoins e não há quem recorrer nesse caso. Se houver uma grande censura na rede, você pode ser impedido de transacionar Bitcoins em tese. E, no futuro, havendo computadores quânticos, pode ser que a segurança do Bitcoin deixe de existir, ou seja, o Bitcoin deixe de ser seguro. Como eu já expliquei em outros vídeos, eu acho que o Bitcoin é muito, mas muito superior ao ouro como moeda. Não estou negando esses problemas do Bitcoin, certamente todos são pontos válidos. Mas se você cuidar da segurança da sua carteira direitinho, colocar numa carteira física, guardar num micro bem protegido, você não vai ter problema de ataque. Os clientes do Bitcoin já usam Tor para negociação, então é impossível transações serem impedidas na internet, a menos que se acabe com a internet. E sobre computadores quânticos, quando de fato forem algo funcional, certamente será possível atualizar a moeda criptográfica usando criptografia quântica. Mas vale a pena aqui ressaltar que dentre as desvantagens do ouro, essa é a principal, é a dificuldade de saber se o ouro é verdadeiro ou não. É uma dificuldade enorme, muito maior do que a pessoa julga. Existem ligas que têm a mesma densidade, o mesmo brilho, a mesma dureza, portanto impossível de uma pessoa identificar, mesmo que ela seja um especialista apenas no olho. Pior, passariam pela maior parte dos testes que são feitos com máquinas que fazem tal verificação. Apenas uma análise por espectrômetro de massa permite saber se realmente é ouro. E o problema é que a análise espectrográfica é um teste destrutivo, ou seja, você precisa destruir uma parte do que você está testando. Então ela só pode ser feita por amostragem ou sairia muito cara. Lógico, não preciso nem dizer que você ter ouro em um banco significa que você confia naquele banco, né? É a mesma coisa que você ter bitcoins num site, numa carteira externa. Eu não recomendo. Para você ter a segurança absoluta sobre o patrimônio, seja ouro ou Bitcoin, você precisa ter ele na sua propriedade, no seu computador ou na sua casa. E aí, vale aqui ressaltar outras desvantagens do ouro. Além do problema da falsificação, o ouro requer proteção física para ser guardado. Lembra, ele pode ser roubado também fisicamente. É mais complicado de transportar, é impossível de ser usado como moeda na internet. Embora não sejam problemas quando usado para reserva de valor, lembre-se que o valor do dinheiro também depende da facilidade de uso. Mais que isso, é um erro achar que ouro tenha valor intrínseco. Nada tem valor intrínseco. Todo valor é dado pela utilidade marginal. Se amanhã um meteoro cheio de ouro cair na Terra, o valor vai desabar pelo excesso de oferta. Mas nem precisa isso. Ok, eu concordo, cair um meteoro de ouro é difícil. Se amanhã pessoas decidirem por outra moeda como o Bitcoin, o valor do ouro pode cair muito pela simples ausência de demanda. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Éder Sena, escrito e narrado por Peter Turgoniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!